Deixa eu situar vocês sobre essa passagem para vocês entenderem o que o pastor quer pregar nessa noite. Jairo era um homem que ele era principal da sinagoga, ele era um religioso. Então ele era um homem que tinha uma condição financeira boa, ele era um homem que tinha status, ele era um homem muito respeitado por ser um religioso. Mas acontece uma fatalidade com a filha dele. Ele tinha uma filha de 12 anos. 12 anos. E a menina fica doente. E quando a menina fica doente, imagina um pai. Quem é pai de menina aqui da igreja? Levanta a mão. Principalmente os homens, né? A gente tem um quezinho com as meninas. A gente tem, os pais têm um quezinho com as meninas. Por exemplo, eu sou pai de 5, mas só tenho uma menina, que é a Noêmia. Então, o homem, ele tem uma coisa diferente com a menina. E a menina fica dodói. Aí o que acontece? O Jairo sai da sua casa e ele vai até onde Jesus estava. O versículo de número 22 desse texto diz que quando o Jairo chega, ele se prostra diante de Jesus. E se prostrando diante de Jesus, ele diz: olha, a minha filha está doente. O senhor pode ir comigo lá e impor as mãos sobre ela para que ela fique curada? Aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi com ele. Só que no meio do caminho, tinha uma mulher que há 12 anos, se vocês quiserem ir colocando enquanto o pastor está narrando, no meio do caminho tinha uma mulher que há 12 anos ela sofria de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela tinha gastado tudo com os médicos, indo de mal a pior. O Jairo estava com Jesus, Jesus com o Jairo na direção da casa do Jairo para curar a menina. Só que essa mulher rompe a multidão que acompanhava Jesus e toca em Jesus. Quando a mulher toca em Jesus, que estava nesse caminho para a casa do Jairo, Jesus para. E Jesus diz: alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus teve que parar. E agora Jesus vai dar atenção para essa mulher, porque essa mulher não só vai ser curada fisicamente, mas ela é curada espiritualmente. Essa mulher vai ser salva. E o Jairo ali esperando. Só que até então a filha estava doente. Nesse interim, chega aqueles que gostam de dar mal notícia e que gostam de potencializar as más notícias, sem respeitar o sentimento das pessoas. E eu sei disso pela forma com que a notícia é dada. Ó, como que a notícia é dada: ô Jairo, por que você ainda incomoda o mestre? Não incomode mais o mestre. Por quê? Porque a sua filha já morreu. Você já imaginou um negócio desse? Ele tinha saído, deixado a filha doente, mas agora a filha está morta. Jesus olha para o Jairo e diz assim: não temas, crê somente. E Jesus continuou e foi até a casa do Jairo. Quando chegou na casa do Jairo, tinha muita gente chorando. E Jesus olha aquela multidão chorando e diz assim: gente, não chores. E agora eu estou conjecturando, fiquem tranquilos, a menina não está morta, ela está dormindo. O que para vocês é morte, para mim é só um sono, eu vou despertar. Aí sabe o que acontece? No versículo de número 40 que nós lemos, a Bíblia diz assim, ó: e riram dele, tiraram sarro de Jesus. Aí o que Jesus faz? Bom, já que vocês deram risada, tirou todo mundo da frente, não deixou ninguém entrar dentro da casa do Jairo. Só vai Jesus, Pedro e João, Jairo e a esposa do Jairo. Lá está a menina deitada, morta. Jesus olha para a menina e diz assim: Talita cumi, que significa levanta-te. A ti te digo, levanta-te. E a menina se levanta milagrosamente.
Acontece o milagre da ressurreição. E aí Jesus manda com que deem à menina algo para ela comer. Acontece um grande milagre. Essa é a história. Essa é a história. Agora, o que essa história pode falar com você? O que essa história pode falar comigo? O que nós podemos aprender com essa passagem bíblica? Eu quero conversar com vocês aqui sobre o tema 3P. Repete com o pastor assim, ó. 3P. De novo. 3P. Mais uma vez, para a gente não esquecer. 3P. Fique tranquila. Fique tranquilo, que eu não vou pregar sobre 3P. Prova. Não. Mas eu preciso mostrar para você nessa passagem, que nessa passagem tem 3 P's que Deus usa. Deus trabalha com pelo menos, no decorrer da mensagem, eu posso até falar de outros P's, mas o nosso Deus trabalha com pelo menos 3 P. Agora observe, nós temos um adversário, e esse adversário, ele é meio pirata, sabe? Ele gosta de coisa copiada. E ele copia. Deus tem uma hierarquia de anjos. O que o diabo faz? O diabo monta uma hierarquia de demônios. Por quê? Porque ele gosta de copiar. Ele copia. Deus governa o reino da luz. O que o diabo quer fazer? O diabo quer estabelecer um governo das trevas. E a Bíblia até chama ele de Deus desse século. Deus deste século. E a Bíblia até diz mais: o mundo jaz no maligno. Então o diabo gosta de copiar. E acredite, quantos P's Deus tem mesmo? Quantos P? Ô Miriam, você que é do português, para eu falar de 3P, eu tenho que citar assim, 3P's ou 3P mesmo? Não preciso pluralizar. Então beleza, por isso que é bom ter uma professora de português, ok? Eu tinha um pouco de noção que era isso mesmo. Então, se Deus trabalha com 3P, e o diabo gosta de copiar, o diabo também tem 3P que o diabo usa contra as nossas vidas. Então, antes de eu falar dos 3P de Deus, eu preciso te ensinar, até para você se preparar para você lidar com os 3P do diabo. Pergunta assim: quais, pastor? Eu acho que vocês estão animados, hein? Gostei, mais uma vez. Então vamos lá. O primeiro P que o diabo usa. E acredite, irmão, eu vou mostrar esses P nesse texto. Eu vou mostrar 3P que o diabo usa e 3P que Deus usa. Então aguenta aí que eu não vou terminar depois das 9 não. Você vai embora no horário. Só tenha um pouquinho de paciência e presta atenção na mensagem para você entender. Então vamos lá. Primeiro P que o diabo usa. O diabo usa o P da pressão. Qual é o primeiro P que o diabo usa? Pressão. E como é que eu sei disso, irmão? Porque o Jairo, ele era da sinagoga. O Jairo, ele era religioso. E sabe, os maiores oponentes, adversários de Jesus, eu estou falando humanamente falando, eram os religiosos. Por quê, irmão? Porque Jesus fazia contrário àquilo que os religiosos pregavam ou faziam. Inclusive os religiosos chamaram Jesus até de Belzebu. Por quê? Diziam que Jesus quebrava a lei. Então eles eram muito formalistas, legalistas. E eles diziam que Jesus quebrava a lei, que Jesus quebrava o sábado. Jesus não podia nem fazer uma cura do sábado, porque eles se opunham contra Jesus. Foi para os religiosos que Jesus disse: hipócritas, vocês com um mosquito engolem um camelo.
Então eles se puseram como adversário de Jesus. Agora, imagina aí a pressão psicológica do Jairo. A minha filha está doente, a minha filha pode morrer, e eu ouvi falar que tem um tal de Jesus aí que cura, mas eu não posso ir até ele. Como que eu vou até ele? Se eu for até ele, eu vou ter uma perseguição no meio que eu convivo. Então não foi fácil para o Jairo. Para o Jairo sair da sua casa e ir até onde Jesus estava, ele teve que enfrentar o primeiro P do adversário, a pressão. E talvez você está enfrentando esse P hoje. O diabo está usando o P da pressão psicológica contra a sua vida. Foi assim com o Jairo. Entre sair da sua casa e chegar até onde Jesus estava, o Jairo teve que enfrentar uma pressão por parte do inimigo. Mas ele venceu. Ele venceu. E aí, a Bíblia diz que ele chega até os pés do Senhor Jesus, mas o milagre não acontece. Ele se prostra diante de Jesus, mas a filha dele continua doente. Jesus diz: eu vou até a tua casa. Mas no meio do caminho, uma multidão que seguia Jesus teve que ver uma mulher passar por entre a multidão e tocar em Jesus, e Jesus teve que parar. Ora, aqui vai entrar o segundo P que o diabo usa para tentar nos parar. Porque o diabo sabe, irmão, que se ele não nos parar, nós vamos viver milagre. Ninguém falou amém. Então eu vou repetir, vou te dar a chance de dar um glória a Deus. O diabo sabe que se ele não nos parar, nós vamos viver milagre. E é por isso que ele vai usar esses P's, ou P. Então veja. Agora, ele que tentou na pressão, não conseguiu, ele vai usar um outro P. Pergunta assim: qual, pastor? Ele vai usar o P da pressa. Se fosse você ia ter pressa para cuidar de um parente seu que estava enferma ou enfermo? Sim ou não? E você acha que o diabo ia potencializar isso ou não? Olha aí, você vai ficar esperando. Ele nem está te dando atenção. Ele está mais preocupado com a mulher do que com a sua filha. O Jairo teve que enfrentar isso. E o diabo começou a soprar no ouvido do Jairo: a sua filha tem pressa, não dá para você ficar esperando. É outro P que o diabo usa contra nós, dizendo para você assim: ó, você precisa de resolver isso, você precisa da solução e depressa. Sabe por quê, irmão? Porque quando você tem pressa, você fica ansiosa, você fica ansioso. E o diabo começa a usar isso para barrar você, para parar você. É o P da pressa. Porque eu e você, nós citamos os Salmos 40. Alguém lembra o que está escrito no Salmos de número 40? Esperei com paciência no Senhor. Mas sabe qual é o Salmos que a gente gosta? O Salmo 70, que diz assim: apressa-te, Senhor, em socorrer-me. Por quê? Porque eu e você, nós não temos paciência. Eu estou me colocando, até para você não falar assim: o pastor está se julgando santo demais. Porque normalmente, nós não temos paciência nem para esperar na fila do pão, na padaria. A gente quer tudo assim, ó, aqui e agora. Nós queremos que as coisas se resolvam aqui e agora. Por quê? Por causa da pressa. E essa é uma ação do inimigo. O inimigo vai usar o segundo P, o P da pressa. Mas ainda tem o terceiro P que o inimigo usa. Veja, esse P da pressa está nesse inteirinho entre Jesus parando para curar a mulher do fluxo de sangue até chegar na casa do Jairo. Ali, a pressa, a ansiedade queria tomar conta do Jairo. Por isso Jesus falou: não temas,
crê somente. Em outras palavras, paciência, paciência, Jairo, vai dar tudo certo. Mas quando Jesus chega na casa do Jairo, irmão, entra o terceiro P do inimigo. Pergunta qual, pastor? Vamos lá. É o P do pessimismo. E como é que eu vejo isso no texto? Ó, nós lemos no versículo de número 40. Jesus não está indo com Jairo, sim ou não? Jesus não está indo para curar a filha do Jairo. E no caso agora ressuscitar a filha do Jairo. Mas o que disseram para Jesus? Pastor, não disseram nada, só riram dele. Mas quem disse que o riso não é uma forma de se dizer algo? O riso também fala. O riso pode ser irônico. O riso pode ter o tom de zombaria. Como o riso também pode ser de felicidade. Mas nesse caso aqui, era um riso de pessimismo. Como que dizendo assim, ó, tá brincando, né? Todo mundo aqui já constatou que a menina está morta. Como é que o senhor vem aqui e diz, está dormindo? E por que eles disseram isso? Porque o diabo estava usando o terceiro P, o P do pessimismo. Então é importante você guardar isso aqui. Essa informação vai fazer muita diferença na sua caminhada cristã, se você entender. Ó, eu tenho um adversário, ele vai tentar me parar, e ele vai tentar me parar com uma pressão. Ele vai fazer pressão, ele vai me pressionar, ele vai me pressionar. O adversário vai tentar me parar colocando pressa, colocando em mim ansiedade, inquietação. O adversário vai tentar me parar usando o pessimismo, tentando engendrar no meu coração, na minha mente, que aquilo que eu estou buscando não vai acontecer. O meu adversário vai usar o pessimismo. Então já quero liberar uma palavra para o teu coração aqui nessa noite. Escute, hoje Deus te trouxe aqui para você vencer a pressão, para você vencer a pressa e para você vencer também o pessimismo. No nome de Jesus, ó, você está aqui, Deus te trouxe aqui para você vencer esses 3 P do inferno. Esses 3 P que o inimigo usa. Hoje vai cair por terra no nome do Senhor Jesus. Quem está comigo? Quantos acreditam nisso? Então agora você vai me ajudar a pregar. Você vai virar para a pessoa que está do lado e vai dizer assim, ó: você vai vencer a pressão, você vai vencer a pressa. Fala assim: aquieta a tua alma aí. Isso, e diga assim, ó: e você vai vencer o pessimismo. Então vamos lá, vamos ver se a igreja aprendeu. E aí o pastor já vai caminhando para o final. Qual é o primeiro P que o inimigo usa? Qual é o segundo P que o inimigo usa? E qual é o terceiro P que o inimigo usa? Pessimismo. Agora vamos lá para a gente encerrar. Eu disse que Deus tem 3 P. E quais são esses P que Deus usa? Vamos lá para o primeiro. O primeiro P que Deus usa para derrubar o P do inimigo. Guarde isso aqui, ó. O primeiro P que Deus usa é o P da permissão. Guarde isso para você nunca mais esquecer. Eu preciso aprender que o Deus que eu sirvo, Ele usa um P que se chama permissão. Sabe por que algumas coisas acontecem na sua vida? Sabe por que algumas coisas acontecem na minha vida? É porque Deus permite. Porque se Deus não permitir, não acontece. Não acontece. Tudo o que acontecer, seja de ruim ou seja algo bom, só vai acontecer comigo e contigo se Deus permitir. Porque o nosso Deus está no controle de tudo. Quantos acreditam nisso? Agora presta muita atenção, guarde isso aqui. Essa frase é importante para você guardar. Deus não causa tudo, mas Deus usa tudo.
Deus não causa tudo, mas Deus usa tudo. Nós não podemos afirmar aqui que foi Deus quem deixou a filha do Jairo doente, e foi Deus quem matou a filha do Jairo, levou ela para a morte. A Bíblia não diz isso, que foi Deus quem causou essa enfermidade e essa morte. A gente não pode afirmar, mas uma coisa a gente pode afirmar: Deus usou tudo isso para levar o Jairo para os pés do Senhor Jesus. E como eu sei disso? Olha o versículo de número 23 desse capítulo, Marcos 5, 23. Ou melhor, Marcos 5, 22. Olha o que está escrito aí. E um homem principal, príncipe da sinagoga, veio até Jesus e se prostrou diante dele, e se prostrou aos pés de Jesus. Agora, por que que o Jairo, esse religioso, ele foi até Jesus e se prostrou aos pés de Jesus? Porque a filha dele estava doente. Se a filha dele não tivesse doente, o Jairo ia continuar sendo um religioso. Se a filha dele continuasse doente, ele nunca ia conhecer Jesus. Ele ia continuar na sua religião, ele ia continuar como um príncipe da sinagoga. Mas olha como que Deus trabalha. Então Deus permite a enfermidade, e Deus permite até que a enfermidade chegasse ao ponto da menina morrer, para que o Lázaro, ou melhor, para que o Jairo, é porque o Lázaro também tem um milagre de ressurreição, por isso eu confundi. Para que o Jairo saísse da sua casa e fosse até os pés do Senhor Jesus, se prostrar diante de Jesus. Escute, existem pessoas que, se não acontecer uma catástrofe na vida dela, na vida dele, essa pessoa nunca vai para os pés do Senhor Jesus. Quem já ouviu a expressão assim, ó? Quem não vem por amor, vem pela dor. Quem já ouviu essa expressão? Você sabe o que é isso? Existem pessoas que, se tiver tudo bem com ela, se tiver tudo bem com ele, nunca vem para a igreja, nunca assume um compromisso com Jesus verdadeiramente. Está tudo bem, então para que eu assumir um compromisso? Afinal de contas, está tudo bem no meu casamento, está tudo bem na minha família, está tudo bem nas minhas finanças. Eu vou na igreja para quê? Os sãos não necessitam de médicos. Tem pessoas que estão na igreja e Deus está chamando, e Deus está falando, e Deus está usando o profeta ou profetiza, mas a pessoa nunca se posiciona porque está tudo bem. Aí o que Deus faz? Deus permite uma catástrofe, Deus permite uma situação difícil, para que através dessa situação a pessoa corra para os pés do Senhor Jesus. Eu vou traduzir para ficar mais fácil. Deus usa a dor para que a dor nos leve até os pés do Senhor Jesus. Agora presta atenção, você não precisa esperar isso acontecer. Ao invés de você esperar uma catástrofe chegar na tua casa, ao invés de você esperar uma catástrofe chegar na sua família, não é melhor você já dizer sim para Deus agora, hoje? Mas tem gente que não se move se Deus não permitiu uma coisa difícil na vida dele. Se Deus não permitiu uma coisa difícil na vida dele. Eu vou fazer uma pergunta para o Lucas, e é uma pergunta, é só para você entender o que o pastor quer te ensinar aqui nessa noite. Não tem nada a ver diretamente com ele. É um homem de Deus, é um homem que diz sim para o chamado, e está tudo certo. Mas eu vou usar o Lucas para você entender qual é o sentido dessa mensagem. Vamos lá. Ô Lucas, eu sei que tem várias pessoas, mas pode escolher uma, tá? É só de forma ilustrativa, ok? Qual é a pessoa que você mais ama, Lucas? Milena? Ok. O Lucas acabou de falar. Milena, que canta aqui. A Milena é a pessoa que o Lucas mais ama. Agora vamos pensar aqui. Deus está usando o pastor, Deus está usando uma pastora, Deus está usando pessoas para falar com Lucas. Lucas,
você precisa pegar firme com Jesus. Lucas, você precisa dizer sim para o seu chamado. Lucas, é hora de você mergulhar nas águas do Espírito. Lucas, não dá para você só ficar com as águas no tornozelo. E o Lucas, pastor, ainda não é hora. Não, ainda não, pastor, deixa eu fazer a faculdade primeiro. Deixa eu preparar as coisas lá em casa. Ainda não. Lucas, mas Deus tem pressa, Lucas. Deus está precisando de você na obra, Lucas. Não, pastor, ainda não. Agora vamos colocar o Jairo e o Lucas nivelado. Quem que vocês acham que era a pessoa que o Jairo mais amava? A menina, sim ou não? Por que o Jairo não se preocupou com aquilo que iam dizer dele? Não se preocupou com a posição dele e foi e se prostrou aos pés do Senhor Jesus? Por quê? Por causa que a pessoa que ele mais amava poderia morrer. Sabe por quê? A pessoa que ele mais amava, ele poderia perder. Então, olha o que acontece. Agora não tem jeito. Ou eu me submeto, ou eu vou e me prostro aos pés do Senhor Jesus, ou eu perco a minha filha. Agora eu vou voltar para o Lucas. Então você até agora disse não, tá bom, Lucas? Mas vamos pensar agora. A Milena é acometida de uma enfermidade. A Milena está numa UTI. E os médicos dizem para você assim: Lucas, não tem mais jeito, a Milena vai morrer. E aí de novo vem Deus e diz assim: meu filho, não tenho te dito eu que você precisa se render a mim, que você precisa aceitar o meu chamado? Pergunta para o Lucas de novo agora, diante desse quadro, e o Lucas pensando assim: ou eu me entrego ao Senhor, ou eu digo sim para o chamado, ou eu perco a Milena. Agora eu vou perguntar para o Lucas: se a Milena tivesse nessa condição, você diria sim para o chamado de Deus na sua vida, sim ou não? Com certeza? Tudo que você disse até então, agora você ia fazer diferente, ia se lançar aos pés do Senhor Jesus por causa da... Ou seja, irmão, essa é uma realidade e que acontece. Tem gente que precisa passar por aquilo que o Jairo passou para se entregar. Agora dobre a sua atenção, isso aqui não é para te causar medo, isso aqui é só para você saber da realidade. Por quê? Porque eu sou esse Jairo de hoje. Eu sou esse Jairo de hoje. Tem gente que pergunta assim: pastor, da onde que vem essa fé, essa disposição, essa paixão pela obra? Por que o senhor está sempre mergulhado nas coisas de Deus? Eu vou te responder agora. Porque o que o Jairo vivenciou, eu também vivenciei. O que o Jairo passou, eu também passei. E é por isso que eu não saio dos pés do Senhor Jesus. Por quê? Porque eu sei o que Deus fez comigo. Deus teve que fazer comigo o que Ele fez com o Jairo. Deus permitiu algumas coisas na minha vida para eu nunca sair dos pés do Senhor Jesus. Eu vou te mostrar agora. Ó, eu tenho 4 experiências que Deus permitiu. 3 eu tenho registro. Uma eu não tenho, porque na época eu não tinha celular. Eu até filmei numa máquina, alguma coisa assim, mas com o tempo eu perdi. Mas as outras 3 eu tenho prova. Vou te falar a primeira. A primeira situação que Deus usou o P. Qual é o primeiro P que Deus usa mesmo? O P da permissão. Eu vou te mostrar a primeira coisa que Deus permitiu. Lembra que eu disse que todo homem tem um quê com uma menina? Imagina o pastor. Eu tinha 3 homens: Wesley, o Washington e o Pablo. Eu não tinha o Ramon ainda. A Noemi veio primeiro. E a gente orou, e orou muito para que a Noemi nascesse. Agora eu tinha uma menina, Noemi, a minha princesinha, a minha princesinha. Sabe o que aconteceu? A Noemi tinha uma alergia. Qualquer pernilongo que picasse ela, saiu um monte de feridinhas na sua perna. E aí, ela, com essa alergia, essas feridas começaram a inflamar. Deu uma infecção nela e pegou no rim. Infeccionou o rim da Noemi. E acredite, quase que a minha filha morre. Eu quase perdi a Noemi. E eu me lembro de ficar com ela no hospital uma semana. E sabe o que eu falava para Deus? Deus, não leva minha filha.
Eu ia para os pés do Senhor Jesus e dizia assim: vamos trocar. Eu já vivi bastante mesmo. A Noemi é pequenininha, na época tinha 6, 7 aninhos. Eu falava assim: eu troco de lugar. Se for para o Senhor levar a Noemi, não leva a Noemi, leva a mim. Agora, se o Senhor curar a Noemi, aí eu vou ser mais crente, eu vou ser mais firme. Sabe o que Deus fez, irmão? Noemi está aqui, ó, acabou de cantar aqui. Graças a Deus, com muita saúde. Mas eu tive que ir para os pés do Senhor Jesus. Deus permitiu uma enfermidade da minha filha, para que eu me firmasse mais. Mas agora eu quero te mostrar as outras 3, e eu tenho prova. Põe para nós. Ó, eu sou o Jairo, presta atenção. Lembra da ilustração que eu disse do Lucas? É por isso, irmão, que tem pessoas que nunca se firmam com Jesus, porque não tem uma experiência com Ele. É por isso que muitas pessoas não dizem sim para Jesus. É porque nunca viveram uma experiência pessoal. Eu vou te mostrar a minha experiência, porque eu tive que enfrentar o P da permissão de Deus. Olha o que Deus permitiu. Primeiro, daqui, ó. Sabe quem é essa daqui? Fica de pé aí, pastora. É essa mulher aí, ó. É essa mulher. Presta muita atenção. A Cláudia, de um probleminha no rim, virou uma infecção generalizada, um choque séptico. A Cláudia teve 3 paradas respiratórias. Faltou oxigênio no sangue, no cérebro. E na última das 3 paradas respiratórias que ela teve, ela foi a óbito. Já iam assinar o óbito, mas Deus usou um médico como um anjo, e o médico fez o processo de ressurreição e ela volta. Mas voltou, entrou no processo que se chama SARA, que é síndrome de angústia respiratória aguda. A Cláudia ficou 10 dias entubada, 30 dias na UTI, 30 dias na UTI. E o que o pastor Fernando fazia? O que o pastor Fernando fazia? Aos pés do Senhor Jesus. Jesus, não leva a minha mulher. Como que eu vou cuidar de 5 filhos? E na época, o meu filho mais velho tinha acabado de engravidar sua esposa, que nasceu a minha netinha. Como que eu vou cuidar de 5 filhos e agora um neto? Eu não sabia ir no sexo. E eu estava dirigindo uma igreja, o que eu vou fazer? Não, Deus, faz o seguinte. A Cláudia tem muito mais habilidade do que eu. Faz assim. Já que é para o Senhor levar alguém, então não leva a minha mulher, me leva. Agora, se o Senhor tirar a Cláudia da UTI, aí eu vou ser crente. Eu nunca vou dizer não para o seu chamado, eu sempre vou dizer sim. O que Deus fez? Está aqui a Cláudia. Ao Jairo. Irmão, eu tive que ir para os pés do Senhor Jesus. Mas aí, irmão, você pensa que o P de Deus é fácil para a gente? Deus ainda permitiu mais uma coisa. Aí, o meu filho mais velho, daqui, ó, Wesley, de moto, uma Saveiro, bateu do lado da moto, pegou a perna dele, quebrou o fêmur. E aí os médicos cuidando do fêmur não perceberam que ele tinha um afundamento no crânio. E ele teve um traumatismo craniano. Eu quase perdi o meu filho. E eu não entendia nada. Por que Deus está permitindo isso? Ao Jairo, ao pastor Fernando, Deus, é o meu primogênito, é o Wesley, meu primogênito, meu filho de número 1, não deixa morrer. Ele tem promessa, o Senhor disse que ele vai ser pastor, não deixa ele morrer. E se o Senhor não deixar ele morrer, eu vou ficar crente. Mas se o Senhor quiser levar ele, não leva ele, leva a mim. Olha a permissão de Deus, gente. Mas daí você pensa que parou? 2021, Covid. O meu filho de número 2, o Washington, hoje pastor Washington lá em Marília, corria 10 km todo dia. Quando algumas pessoas estavam morrendo, mais os mais velhos, né? A gente pensava assim, todos nós aqui a gente pode ter muito cuidado com o tal do Covid, mas o Washington, porque o Washington é forte. Irmão, em 3 dias que ele pegou o Covid, UTI, entubado e 80% do pulmão comprometido. Está aqui, ó. Esse é o meu filho de número 2.
pastor Washington. E o pastor Fernando agora. Olha o P da permissão. Por que, Deus? Por quê? Estava na UTI em Santo Antônio da Platina. Eu saí de Campinas e vim para Santo Antônio da Platina. Aí não tinha vaga, não tinha UTIs na época, não tinha. O único lugar que acharam uma vaga foi em Ivaiporã. E ainda diziam assim, ó, no translado de Santo Antônio da Platina para lá, pode ser que ele não aguenta. Eu e a Cláudia nós queríamos ir seguindo a ambulância. Não deixaram. E aí, ô Gabriel, eu tive que posar uma noite, porque a gente decidiu ir no dia seguinte para o hospital em Ivaiporã. Eu tive que posar uma noite na casa do Washington em Santo Antônio da Platina. E o médico desenganou o menino. Aí sabe o que eu fazia? Uma mesinha. Cheguei na sala do meu filho, ele era muito organizado, chorando, em lágrimas, em lágrimas, em lágrimas. Uma mesinha parecida com essa, um notebook e uma folha pregada na parede. Desafios de 2021. 2021. Eu preciso honrar mais o meu pai e a minha mãe. Eu preciso ser melhor filho do que eu sou. 2021. Eu preciso escrever um livro. 2021. Eu preciso ser pai. E tinha lá, irmão, uma lista de coisas que ele queria fazer. 2021, eu preciso sair fora do país. Eu preciso conhecer um outro país. Aí o pastor, igualzinho o Jairo, peguei aquela folha, de joelho, chorando. Jesus, olha aqui, Jesus, olha aí os sonhos do meu filho. O senhor vai levar ele? Não, então não leva ele. Eu já vivi bastante, eu troco de lugar com ele, mas não levo o Washington. Não levo o Washington. E se o senhor não levar o meu filho, como eu quero ser crente, eu vou ser crente, eu nunca vou te deixar. Está aqui, irmão. Você sabe por que eu nunca vou sair dos pés do Senhor Jesus? É porque eu sei quem Ele é, mas também eu sei o que Ele pode fazer. Eu não sou um homem que conhece a Deus de ouvir falar. Eu conheço Deus porque eu tenho experiência com Ele. Agora, levante as suas mãos assim, ó, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele permite, mas a permissão é para fazer você ir para os pés dEle, para os pés do Senhor Jesus. E quando você vai para os pés do Senhor Jesus, como o Jairo foi, como eu fui aos pés do Senhor Jesus, tem milagre, tem milagre, tem milagre. Como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, como Jesus tirou os meus filhos da UTI, tirou a minha mulher da UTI, Deus vai fazer um milagre na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, oh glória. E você vai esperar até quando para você se posicionar, minha irmã? Você vai esperar isso acontecer com você? Você vai esperar isso acontecer? Você vai esperar um filho seu ser desenganado para a medicina para você se posicionar? Você vai esperar a sua mulher ou o teu marido? Você vai esperar alguém que você ama muito passar por uma situação dessa para daí você ir para os pés do Senhor Jesus? Você não precisa passar por isso. Vem para os pés do Senhor Jesus hoje. Vem para os pés do Senhor agora. Diz sim para Ele hoje. Pastor, isso é para me intimidar? Não é. É só para te dizer que você não sabe o que vai acontecer com você daqui a um minuto. É só para te dizer que você não sabe como é que você vai acordar amanhã, ou se você vai acordar. Não dá para a gente ficar brincando, irmão. Está na hora da gente entender. Deus usa a dor para nos levar aos pés do nosso Senhor. E se você crê nisso, aplauda ao Santo de Israel no nome de Jesus. Não precisa esperar. Precisa esperar. Posso usar você, Edinho? Posso? Poderia ter vindo para cá com a perna boa, mas veio para cá tudo quebrado. E foi ele que me disse. Ele falou assim para mim: pastor, Deus me quebrou para ganhar o meu coração. Não foi você que falou isso? Está aí, irmão.
E sabe como o Edinho veio aqui para Lagoinha, Santa Cruz? Porque um dia, numa Jesuicidência, eu fui orar por um membro aqui da igreja. Na verdade, pai de um membro aqui da igreja. Enquanto eu orava no hospital, pelo pai de um membro aqui dessa igreja, o Edinho estava do lado, com os pés para cima, todo quebrado. Aí eu olhei para ele e falei: posso orar por você, Edinho? Não sabia o nome dele, é claro, mas posso orar por você? Ele falou: pode, pastor. Eu orei por ele. E depois que eu orei por ele, Deus trabalhou de tal forma que alguém que ele conhecia aqui da igreja compartilhou um vídeo. Ele falou: eu conheço esse pastor, eu já vi essa voz, eu quero saber quem é esse pastor. E aí ele entrou em contato comigo e está aqui, ó. E eu creio que Deus tem uma grande obra na vida do Edinho. Você crê nisso também, no nome do Senhor Jesus? O Edinho é a prova disso, irmão. Teve que se quebrar todo para vir para os pés do Senhor Jesus. Você não precisa passar por isso. Não precisa. Mas tem gente que vai endurecendo o coração de tal maneira que Deus vai permitindo acontecer algumas coisas. Como eu disse, não é que Deus vai fazer mal na sua vida, não é que Deus vai te punir, mas Deus permite para te ganhar. Deus permite para te salvar. Deus permite você passar pelo vale da sombra da morte, para Ele te livrar do inferno e da eternidade na escuridão. Para te livrar. Então Deus permite. Porque tudo o que Deus faz é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Então não espere. Qual é o primeiro P que Deus usa? O P da permissão. Então vire para alguém aí e diga assim: ó, Deus permite. Deus permite. Mas Deus ainda usa o segundo P. Pergunta assim: qual, pastor? Gostei de uma criança aí. Quem que foi? Tá animado, hein, Gui? Tá animado. É o P do processo. E como é que eu vejo isso no texto? Presta atenção. Jairo vai para os pés do Senhor Jesus, mas agora ele vai passar por um processo. Qual foi o processo? Tem que esperar alguém ser abençoado antes dele. Ele teve que esperar. O diabo estava usando a pressa, acelerando ele, mas ele teve que esperar. E por que ele teve que esperar? Porque ele teve que enfrentar o terceiro P de Deus. E qual é? Processo. Escute. Entre a tua dor e o teu milagre tem um processo. E quem não suporta o processo não vai entrar no propósito. Então dobre a sua atenção. O que você está passando hoje, minha irmã, o que você está passando hoje, meu irmão, não é que Deus atrasou, não é que Deus está negando, não é que Deus está te punindo. O processo é Deus trabalhando em você. Levanta as suas mãos em nome de Jesus. Porque talvez você chegou aqui e está dizendo: pastor, eu não sou esse homem, eu não sou essa mulher, eu já estou aos pés do Senhor Jesus. E por que o milagre não acontece? É porque Deus está fazendo você aprender com o processo. Mas não desista do processo, porque no meio desse processo Deus está trabalhando em você, e daqui a pouco Ele vai trabalhar através de você. Quem acredita nisso? Aplauda ao Senhor, aplauda a Ele. É só um processo. Então só você que está passando por um momento assim de muita dificuldade, muita luta, diga para você mesma, diga para você mesmo: é só um processo. É só um processo. Deixa eu te dizer uma coisa. Talvez aqui, ó, tem mulher, tem homem que já disse isso. Estou na igreja, estou aos pés do Senhor Jesus, e por que eu vejo milagre acontecendo na vida dos outros e não acontece na minha vida? Por que eu vejo pessoas vivendo milagre e eu não vivo milagre? Escute, presta atenção. Imagina o Jairo. Por que essa mulher está sendo curada e a minha filha morreu? Ó, o milagre na vida do outro não anula o milagre que Deus vai fazer na sua vida.
O milagre na vida do outro não anula o milagre que Deus vai fazer na sua vida. É só um processo. E aí agora o pastor termina. É o terceiro P. Pergunta, qual, pastor? É o P do propósito. Deus tem 3 P's. Deus permite, Deus nos leva para o processo, mas Deus nos coloca no seu propósito. E pergunta assim agora para o pastor: qual é o propósito, pastor? Sabe como que eu respondo? Olhando para a vida do Jairo. Qual foi o propósito de Jesus na vida do Jairo? Deixar o Jairo vir e se prostrar aos seus pés, reconhecer que ele era o ungido, o Messias. Jesus permitiu isso na vida do Jairo. Jesus permitiu o Jairo ir para o processo, mas Jesus estava com ele no meio do processo. Agora Jesus levou o Jairo para o propósito. Qual era o propósito? Jesus poderia ter dito assim: vai, a tua fé curou a tua filha, vai, eu vou liberar uma palavra e a sua filha vai ser curada. Não, Jesus entrou na casa do Jairo. É isso que Jesus vai fazer com você. Qual é o propósito de tudo isso? É porque Jesus quer fazer um milagre na sua casa. Do mesmo jeito que ele fez um milagre na casa do Jairo, ele vai fazer um milagre na tua casa hoje. E quem recebe, aplauda ao Santo de Israel. Tem um propósito. Fica de pé, fica de pé. Tudo isso tem um propósito. Não tem problema. Tudo isso tem um propósito. Já já eu pego, irmão. Fica tranquilo, eu sei que vocês vão ficar olhando aqui. Pastora, prega para mim. Tudo isso tem um propósito. Nada é por um acaso. Tudo tem um propósito. O Jairo precisava passar por essa permissão. O Jairo precisava passar pelo processo, para depois ele viver o propósito. Eu posso dizer para os irmãos mais 3 P's que Deus vai dar para você e para mim agora aqui. Presta atenção, não vou pregar de novo. Pega esses 3 P's como bônus. Primeiro P: Deus vai se manifestar com o P da providência na sua vida. Segundo P: Deus vai se manifestar realizando promessas na sua vida. Terceiro P: Deus vai se manifestar usando o P da presença. Vai ter presença de Deus na tua vida hoje. Teve presença de Deus na casa do Jairo. Vai ter presença de Deus na sua casa. Se tem 2 pessoas que acreditam nisso, a primeira sou eu, a segunda, começa a adorar o Senhor no nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Oh, glória! Se você entendeu essa mensagem, pastor, é para mim, pastor. Essa mensagem é para mim. Pastor, eu sou esse homem. Pastor, eu sou essa mulher. Eu precisava entender isso. Eu precisava aprender, pastor, que tudo tem a permissão de Deus. Nada é por acaso. Deus permitiu algumas coisas na minha vida. Essa mensagem foi para mim, pastor. Eu estou enfrentando um processo difícil, mas eu entendi que quando a dor toma conta de mim, quando a dor na minha casa, na minha família, no meu casamento, é porque o Senhor está me levando para os pés dele. Pastor, eu entendi, tudo isso é para que eu me lançasse aos pés do Senhor Jesus. Se essa palavra falou no teu coração, escute: hoje você vence o P da pressão. Hoje você vence o P da pressa. Hoje você vence o P do pessimismo, entendendo a permissão, o processo e vivendo o propósito de Deus. O convite do Senhor hoje é o mesmo que ele fez para o Jairo, sem palavras, mas com uma permissão: vem para os meus pés, vem para os meus pés, porque aos pés do Senhor Jesus tem milagre, tem milagre, tem milagre. Eu profetizo na tua vida hoje: vai ter milagre na tua casa, vai ter milagre na tua família. Oh glória, oh glória, oh glória, meu Deus. A ti
eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção. Agora é com você, minha irmã. Agora é com você, meu irmão. Tudo pode passar. Não espere a catástrofe chegar na tua casa. Teu amor. Não espere o diagnóstico do médico. Não espere alguém ficar doente. Não espere alguém ficar desenganado pela medicina. Não espere a dor bater na porta da tua casa. Vem para os pés do Senhor Jesus hoje. Diga sim para o Senhor hoje. Diga: eu vou para os teus pés, Senhor. Oh, glória. Chega. Chega só de ouvir falar. Está na hora de você ter a sua experiência. Está na hora de você ter a sua experiência. Eu profetizo nessa noite, Deus vai te dar experiências sobrenaturais. Você vai ver o impossível acontecer na tua casa, na tua família. Chegou o tempo de uma experiência pessoal. O que te mantém aos pés de Jesus é uma experiência pessoal. Oh, glória, oh, glória. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Adore, adore Ele. Vamos para os pés do Senhor, vamos para os pés do Senhor. Sempre há de existir. Oh, glória, oh, glória. Nova manhã preparado pra mim. Esse é o lugar do milagre. Preparado pra mim. Cante, cante, cante. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Segura um pouquinho, minha filha. Nós vamos para casa. Nós temos 5 minutos para terminar isso aqui. 5 minutos para terminar esse culto. E desses 5 minutos, eu quero fazer um apelo para você. Se você está como um Jairo aqui hoje, se você está vivendo um momento de muita dor, de muita dificuldade, se você está enfrentando o pé da pressão, o inimigo está tentando colocar a ansiedade, que é o pé da pressa. Se você está enfrentando o pessimismo, mas entendeu, eu posso vencer tudo isso entendendo, tudo é permissão de Deus, tudo coopera. Se você entendeu a mensagem, está dizendo: pastor, eu sou essa mulher, eu sou esse homem que estou no processo, mas eu quero ir para os pés do Senhor Jesus hoje. Se essa mensagem falou o teu coração, se você está dizendo: é para mim essa mensagem, eu quero que você saia do teu lugar, vem aqui no altar, no nome de Jesus. Vem aqui no altar, nós queremos orar por você. Faça desse altar os pés do Senhor Jesus para você. Se você é um Jairo hoje, se você está como um Jairo, precisa de uma resposta na tua casa, na sua família, vem para cá, eu quero orar por você. Vem. Vem para os pés de Jesus, vem para os pés de Jesus. Discípula essa palavra. Isso. Discípula essa palavra, diz sim. Pastor, mas está tudo bem comigo. Está tudo bem comigo, é isso, irmã, é isso, irmão. Então não espere ficar tudo mal, não espere as coisas mudarem.
Não espere. Vem para os pés do Senhor Jesus hoje. Vem para os pés do Senhor Jesus hoje. Porque se você estiver aos pés do Senhor Jesus hoje, quando a tribulação vier, quando a dor vier, você já vai estar preparada, vai estar preparado. Oh glória. Meu Deus, vem. Tudo pode passar. Olha quanta gente, olha os Jairos de hoje. Meu amor oh glória, verrastubi que anaia céu, glória. Vem Jairo, vem. Vamos orar. Nova manhã preparado pra mim. E você que veio aqui, querido, querida, o pessoal vai orar por vocês, mas não saia daqui, viu? Permaneçam aqui, em nome de Jesus. Oh glória. Preparado pra mim. Olha. Me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços. Onde encontro refúgio. Eu me rendo aos teus pés. Essa dor És tudo não foi para te que matar, não foi para te destruir, é para cumprir um propósito. É um propósito. Oh glória, é um propósito. Onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis aqui. Oh glória. Oh Deus, vai tocando, Pai, vai tocando. Oh glória. A glória vai tocando, Senhor, vai tocando em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Igreja, ore. Estenda as mãos para cá no nome de Jesus. No nome de Jesus está chegando um novo tempo. Oh glória. Essa prova não foi para te destruir. Essa prova foi para te treinar, foi para te moldar. Oh glória. Não é para a tua morte, é para a glória de Deus, é para que o Senhor seja glorificado através da sua vida. Oh glória. Meu Deus. Toca na tua filha, Senhor, toca na tua filha. Toca na sua filha, Senhor. Toca na sua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Oh glória. Agora olha para o pastor, nós vamos encerrar. Essa igreja é uma igreja que vibra. Essa igreja é uma igreja que celebra pela sua vitória. Essa igreja é uma igreja que celebra a nova estação que vocês vão viver. E nós queremos juntos, nós queremos juntos declarar na tua vida, dizer a vocês